Boa noite a todos e a todas. Eu levei um susto com o cartão vermelho, viu? Vou expulsar, mal começou e já estava expulsando 2 pessoas. Mas não expulsamos, graças a Deus. Deixa eu ver se eu apontando eu chego. Ótimo. Eu trouxe uma reflexão sobre os desafios da educação no Brasil hoje. Eu vou falar um pouco sobre os acordos internacionais que nós assinamos, com o que nós nos comprometemos como nação em termos de educação, né, na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um deles é sobre educação. Vou mostrar o que isso implica de esforço para o Brasil, vou mostrar como é que nós estamos na educação, em especial na educação pública. E antes que as pessoas falem, mas na educação pública, por quê? Porque 81,7% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas, os da educação básica. Depois vou mostrar que novos desafios se somam ao que nós já temos, que se reflete na insuficiência de aprendizagem, de acesso e de aprendizagem no Brasil. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho do ODS 4. Acho que todos aqui já ouviram falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um deles, o 4, diz especificamente que nós vamos assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Soa genérico, mas não é não. Lembrem que nos objetivos do milênio, a gente falava só em garantir acesso à educação primária. Esse era de 2000 a 2015. Agora nós estamos dizendo que além de garantir acesso, e eu vou mostrar para vocês isso com clareza daqui a pouquinho, nós vamos garantir que ela tenha qualidade. Isso é muito mais desafiador. E lembrando que o Brasil, quando foi definido o objetivo de que nós teríamos todas as crianças na escola primária, o Brasil já tinha. Foi um dos últimos países do continente americano a ter crianças na educação primária. Mas nós já tínhamos no ano de 2000, que foi quando ele foi estabelecido. Esse objetivo se desdobra em 7 metas. Eu trouxe só 2 para a nossa reflexão, para a gente entender qual é o tamanho do desafio que o Brasil se colocou. São 194 países que foram signatários, o Brasil é um deles. Nós nos comprometemos até 2030, portanto faltam menos de 11 anos, que todas as meninas e meninos completem educação primária, que no caso brasileiro quer dizer o Fundamental 1, e secundária, que quer dizer o Fundamental 2 e o ensino médio, e aí já começou a encrenca para o Brasil, porque nós não garantimos nem que os jovens completem o Fundamental 2, muitos começam a repetir no 6º ano e depois de algum tempo abandonam a escola, muitos no 8º ano abandonam a escola e os que terminam o 9º, muitos deles não vão para o ensino médio. Os que vão para o ensino médio, muitos repetem no 1º ano do ensino médio. Então, só para a gente entender os nossos desafios. Vocês vão ver um número aqui, que 59% dos jovens brasileiros que completam até os 19 anos o ensino médio. Então, falta muito aqui. Mas não basta completar, tem que ser de qualidade. E se alguém tem dúvida do que é qualidade, aqui vem a explicação. Que conduz a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Para a gente entender o que é resultado de aprendizagem relevante, eu queria perguntar para os brasileiros presentes, se vocês aprenderam na escola uma coisa muito importante que eu aprendi para a vida adulta. Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Muito, ainda não descobri para que serve, mas é muito importante, porque senão não teriam gasto tanto tempo me ensinando isso. Só que não me ensinaram nada contra professores de português, não me entendam mal, jovens. Mas tem uma coisa que não ensinaram a gente, que é aprender a gostar de ler. Na escola que eu estudei, que era uma escola
não era uma escola pública, era uma escola... Nós não aprendemos a gostar de ler. Eu aprendi porque eu tinha pais, eu sou a primeira geração nascida no Brasil. Então, só para vocês lembrarem que quando a gente se compromete a resultado de aprendizagem relevante, são coisas como saber ler e interpretar um texto. Entrou um jovem que eu admiro muito, por isso que eu parei no meio, que é o Renan Ferreirinha. Saber ler e interpretar um texto, extrair informações relevantes desse texto, ter raciocínio matemático desenvolvido, desenvolver uma mente investigativa que é a base de todas as ciências. Isso é relevante. Isso não quer dizer que não tenha que ter um repertório cultural diversificado. Mas nós nos comprometemos com qualidade e comprometemos que se o jovem não tiver dinheiro, recurso, se a família não tiver recurso para pagar, tem que ser gratuita e tem que ser equitativa. E aí vem um desafio que eu vou colocar para a escola. O que quer dizer equitativa? Que nós não vamos ter um tipo de educação para os mais brilhantes entre os pobres e outro tipo de educação para os demais. Nós vamos ter educação de qualidade para todos. Isso demanda mobilização de toda a sociedade. Vamos para frente. E a outra que eu trouxe do 7, só trouxe 2, é que nós vamos, até 2030, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes. Eu não estou repetindo a mesma coisa da outra vez? Não, porque até 2030. Imagine quantos jovens estão fora da escola porque abandonaram a escola. Eles também. Inclusive competências técnicas, tanto para empregabilidade quanto para uma tendência crescente que é empreendedorismo. Vamos para frente, que eles estão, senão eles vão começar a falar que eu estou gastando todo o tempo. Como é que nós estamos hoje na escola pública, na escola em que estudam 81,7% dos estudantes brasileiros? Primeiro, o problema começa muito cedo. Quase 55% dos alunos terminam o terceiro ano analfabetos. Terceiro ano do fundamental. Ou seja, tem alguma coisa profundamente errada. Nós não estamos alfabetizando as crianças direito. Isso é culpa de quem? É de um sistema que não se organiza para garantir aprendizagem para todos. E eu vou dizer uma outra coisa que me dói muito dizer. É que há uma visão, ou um mindset, já que ela pode falar português, eu posso falar inglês. Então, há um mindset prevalente de que, para crianças vulneráveis, o importante é estar na escola, qualquer coisa serve. Uma visão de como se parte de vocês fossem cidadãos de segunda classe. Ninguém é cidadão de segunda classe. Nós temos que garantir que todos saiam, não só com alfabetização garantida, mas reparem que a numeracia também é quase o mesmo índice no terceiro ano. Então, enquanto as crianças nas escolas particulares já saem com uma alfabetização meio organizada na pré-escola, nós deixamos o apartheid educacional crescer. Nesse ponto, numa idade em que você está ensinando a decodificar. Decodificar não demanda repertório familiar. Demanda criança bem nutrida, naturalmente, com o cérebro estimulado, mas dá para trabalhar. As diferenças educacionais não deveriam ser tão grandes nessa idade. No quinto ano, no entanto, de alguma maneira a gente já conseguiu pegar essas crianças de novo e a gente vem melhorando a cada edição da Prova Brasil, que é uma prova aplicada só nas escolas públicas nessa etapa. Só que chega no nono, embora a gente nas 3 últimas edições dessa prova, que é aplicada a cada 2 anos, nós tenhamos melhorado, olha o resultado que nós temos. 71% dos alunos não aprenderam o adequado em português e 86,6% em matemática. Portanto, quando a gente fala em crise de ensino médio no Brasil, nós estamos falando de uma crise que resulta de acúmulos de deficiências anteriores. E aí a gente constrói outras deficiências adicionais. Uma delas, quando vocês olham, deve ter empresário presente. Empresário gosta de fazer benchmarking.
olha para empresas do seu setor, vê como que elas fazem, as que estão indo bem fazem, e copia ou se inspira nas boas práticas. Em educação, a gente deve fazer a mesma coisa. Os 30 primeiros lugares no PISA. PISA é um teste internacional de qualidade da educação aplicado pela OCDE, que não é baseado em currículo, é baseado em competências para a vida adulta, que você deveria ter, para jovens de 15 anos. Os 30 primeiros no PISA, nenhum deles tem só 4 horas de aula no ensino médio, como nós temos em média no Brasil. E nenhum deles tem mais de 8 disciplinas no ensino médio. Nós quisemos fazer a fragmentação absoluta dos saberes. 13 matérias para 4 horas de aula. O que se aprende sobre cada uma delas? Com um verniz de cada uma. Você não aprende nada. Aí, se você olha para o resultado entre os sobreviventes que chegaram até o final do terceiro ano do ensino médio, só 21,9% deles aprenderam o suficiente em português e só 3,6% em matemática. Então, tem uma crise de aprendizagem estabelecida no Brasil. Como é que nós estamos frente a outros países? Eu vou falar muito rápido, porque ela está me torturando com um cronômetro aí. Bom, os jovens de 15 anos, nós somos a 9ª economia em termos de PIB. Entre 70 economias que tiveram seus resultados no PISA divulgados, nós tiramos 63º lugar em ciências, entre 70. 66º em matemática e 59º em leitura e interpretação de textos. Tá errado. Agora, olhem para o número abaixo, vocês vão me dizer, isso é porque o Brasil demorou a universalizar o acesso à educação, que é verdade. Mas o que explica esse dado seguinte? Os 25% mais ricos da amostra brasileira que participou no PISA, portanto, que colocam seus filhos em escolas privadas, teoricamente de nível melhor, e cujos pais têm uma escolaridade mais alta, tiveram um desempenho melhor que os dos mais pobres brasileiros, mas pior que os 25% mais pobres da OCDE. Portanto, tem alguma coisa profundamente errada com o país. 2 hipóteses. Primeiro, a carreira de professor é pouco atrativa. Então, o indivíduo, porque perguntaram no PISA, quais são as carreiras que eles querem seguir? Só 2,9% dos alunos que fizeram PISA, no caso brasileiro, disseram que querem ser professores. Então, quem vai ser professor? Não necessariamente é por vocação ou por um desejo profundo de ser professor. Às vezes é porque é uma forma de obter, sem muita competição, um título universitário. Isso é triste. Aí eu pego, e por que é pouco atrativo? Por causa dos salários, evidentemente, e também pelo baixo reconhecimento social da profissão. Aí eu pego esses professores, que eventualmente não foi por vocação, e eu dou uma formação no ensino superior muito teórica, excessivamente divorciada da realidade do chão da escola. Eu não preparo para a profissão. Seria o equivalente a eu pegar um médico neurocirurgião e ensiná-lo história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e depois mandar operar o cérebro de um paciente. Eu estou correndo um pouco para ela não brigar comigo, mas entendam que o mundo que a gente vive não é mais suficiente ter competências básicas. Eu fui falar com a Escola Eleva em Brasília e contei o que está acontecendo com a gente, com o que é chamado hoje de 4ª Revolução Industrial. Com o advento da inteligência artificial, da automação acelerada, postos de trabalho vêm sendo extintos numa velocidade muito grande. Aí algum de vocês, mais informado, vai dizer assim, mas outros postos serão criados, e é verdade, como na primeira Revolução Industrial, outros serão criados, mas não é mais para as mesmas competências. E vai haver um hiato entre postos serem extintos em ondas sucessivas, inclusive pós-trabalho que demandam curso superior, inclusive pós-trabalho que demandam competências intelectuais
não é mais só o trabalho mecanizado que está sendo extinto, e vai ser necessário, para além das competências básicas, desenvolver competências mais sofisticadas. Então a escola vai ter que entregar o básico, aquele básico que nós não estamos entregando no Brasil, e mais capacidade mais profunda de análise, ensinar a ser um pensador independente, ensinar uma série de coisas que a gente não consegue ensinar hoje. Mas vamos lá. Quais são os outros desafios que o futuro reserva para o Brasil? O envelhecimento da população, que pode ser uma maldição e uma bênção, no sentido bíblico do termo. Uma maldição no sentido em que eu sou da terceira idade, tecnicamente da terceira idade, tenho 63 anos, uma geração tem que trabalhar para me sustentar, né? Para sustentar a minha velhice. Renan, se empenha nessa história. E a produtividade do trabalho é muito baixa. Então eles vão ter que carregar nas costas a nós, idosos, e as crianças, sendo que a produtividade do trabalho, que correlaciona com a educação, a baixa qualidade da educação, é baixa. Mas é uma bênção no sentido de que isso vai criar uma oportunidade para que a gente coloque as crianças brasileiras, em vez de em 2 turnos, a turma da manhã e a turma da tarde, como fazem os outros países, em 7 horas de aula, ou 8 horas de aula, depende. O Pernambuco já conseguiu colocar quase 60% da sua rede de ensino médio em tempo integral, considerado de 7 a 9 horas de aula. E com isso deu um pulo desse tamanho no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, porque não basta aumentar o número de horas. No maior número de horas fazendo a mesma porcaria não adianta também, tem que ser qualificado o trabalho. Mas tudo isso para dizer que isso pode ser uma oportunidade também. O crescimento da desigualdade social. Isso não é uma tendência só brasileira. Tem aumentado a desigualdade social e a 4ª Revolução Industrial vai tender a aumentar mais ainda, porque se demanda competências mais sofisticadas, aquilo que não vai ser robotizado, as chances são de que, sim, aumenta a desigualdade social. E a cidadania frágil que nós temos no Brasil, não é só no Brasil, as notícias, não é só no Brasil, mas que leva a populismos. E populismo, seja de esquerda, seja de direita, é uma desgraça. É quando os políticos falam com os cidadãos como se eles fossem crianças de 12 anos e, em alguns casos, eles mesmos se comportam como crianças de 12 anos. Vamos para frente. Nesse contexto, o que nós podemos tirar desses 30 primeiros lugares do PISA, com exceção do Vietnã, que é um país pobre, que também está bem colocado, mas a maior parte dos países que tem bons sistemas educacionais está fazendo, que pode nos ajudar a pensar. A primeira questão, que é uma questão que o Eleva trabalha, e eu vi isso, conversei com alunos, conversei com pais de alunos, e que se trabalha muito, é uma competência que os robôs não conseguem fazer, não conseguem desenvolver, não vão nos substituir, que é a resolução colaborativa de problemas com criatividade. Aprender a identificar problemas de uma comunidade, a trabalhar colaborativamente, inclusive integrando disciplinas. Nós não precisamos ter 13 disciplinas a cada semestre, mas a gente pode integrar disciplinas. E resolvendo os problemas com criatividade. Os robôs são incapazes de criatividade. Eles podem reproduzir o Beethoven. Se eu jogar 6 sinfonias do Beethoven, eu ponho lá, ele aprende a fazer músicas à la Beethoven, mas eles não viram Beethoven. Eles não têm o pensamento criativo original. A personalização do ensino, a possibilidade de, por meio de plataformas adaptativas, identificar exatamente o que o jovem não sabe, remeter para o aprendizado que ele não teve e complementar isso sem precisar fazer um problema, que é trazer um problema que encarece muito o nosso sistema educacional, que é o elevado nível de repetência dos jovens, que leva a haver uma grande defasagem da série. A outra é flexibilizar os currículos. Uma base nacional comum
curricular. Todos os 30 primeiros têm currículos nacionais. O Brasil criou um pré-currículo, finalmente, já estava na Constituição, não é perfeito, mas houve um consenso possível e foi um avanço. No entanto, currículo tem que ser centrado, e foi feito assim, em competências, e não numa lista de coisas que a gente deva memorizar, porque para além das orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, eu posso recitar de cor os afluentes da margem direita e esquerda do rio Amazonas, mas eles estão me dizendo que acabou, então eu vou indo. Flexibilizar os currículos e promover interdisciplinariedade, seja por meio de project-based learning ou problem-based learning, aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, é uma coisa interessante. Ensinar a pensar. Os robôs não pensam. Eles não têm um pensamento. No Blade Runner tem, mas nós estamos falando dos nossos robôs no estágio atual. Introduzir de uma forma apropriada a cultura digital. Eu pus número 5 porque é a 5ª competência da Base Nacional Comum Curricular, para eu lembrar. E aprendizado profundo. Quem entende de machine learning, aprendizado profundo é usado no contexto de máquina. Eu estou trazendo para o contexto humano. Nós temos que ter aprendizado profundo. O que adianta eu decorar os afluentes da margem de direita e esquerda? Nem me lembro mais qual que é da direita e qual que é da esquerda. É estudar aprofundadamente um tema e aprender o método científico. Competências cognitivas e competências socioemocionais. Mas para que se o brasileiro não sabe nem ler direito vai aprender competências cognitivas? Vai sim. Nós vamos ter que concluir a construção da escola do século XX junto com a criação da escola do século XXI. O mundo não vai esperar o Brasil. Se a gente quer construir capital humano de qualidade que nos faça crescer de verdade, de uma forma inclusiva, que construa um processo de desenvolvimento para o Brasil, nós temos que olhar para isso. E, por último, mas não menos importante, desculpe o termo em inglês, mas num documento da OCDE recente apareceu um termo que eu gosto muito e eu não consegui traduzir plenamente em português, que é Student Agency. Que se você quer fazer com que os alunos de fato aprendam, pare de tratar aluno como criança. Adolescente não é criança. E na hora que eu ensino um jovem que ele é portador de sonhos, vocês são portadores de sonhos, que podem mudar ao longo da vida escolar de vocês, e que a escolaridade de vocês tem uma profunda conexão com esse sonho, ele é o caminho para realizar esse sonho, eu estou empoderando o aluno e dizendo, você é o principal ator na tua vida. Se a escola tiver que ensinar um valor, esse é o valor. Em ser empreendedor da própria vida. Ninguém vira empreendedor se não aprender primeiro a empreender a própria vida. Se eu acho que é o papai e a mamãe que tem que empreender a minha vida, que é o professor que tem que empreender a minha vida, eu não serei um empreendedor. E aqui eu traduzi para algo que está na base, que é o protagonismo do aluno, que é a escola formar para a autonomia e para a cidadania global. Quando a gente fala em cidadania global, não quer dizer que nós vamos ensinar os alunos a serem globalistas, para pegar uma expressão de um culto senhor chamado Olavo de Carvalho. Não, é para ensiná-los que eles são cidadãos de uma comunidade, de uma cidade, de um país e de comunidades que se conectam globalmente. Ninguém vira cidadão se não olhar para o planeta também. Vamos para frente. Eu vou roubar mais 5 minutos. Só um minutinho. Eu trouxe uma lista de coisas que nos diferenciam dos robôs. Como eu não sou robô, posso garantir para vocês. A única certeza que eu tenho que eu não sou robô é porque eu dei a luz. Então, se eu tive filhos, eu não sou robô. Mas o que nos diferencia dos robôs é aí que a gente tem que centrar fogo no processo de ensino. Ensinar empatia, que é o que nos faz humanos. Robôs são incapazes de empatia, persistência e garra. Ninguém empreende a sua vida sem muita garra, especialmente se você veio de um meio mais vulnerável.
A gente associa a garra normalmente a esporte. A Angela Duckworth, uma psicóloga cognitivista, fala que garra é uma combinação de esforço com paixão. E aquela determinação. Isso é ensinável. A gente poderia ensinar na escola. Por que não ensinar nas nossas? Resiliência, saber se levantar quando comete um erro ou quando vem de um meio de adversidade. 3 formas de pensamento que os robôs ainda não adquiriram. Pensamento crítico. Pensamento crítico não é decorar a visão de mundo do professor e devolver numa prova. É pensar independentemente. Pensamento abstrato, que você aprende desde a educação infantil, vai construindo a tua capacidade de abstração, e pensamento sistêmico, integrando diferentes áreas. Autocontrole e autoeficácia. Quando vocês me olharem muito feio, eu paro. Não, eu estou olhando para o Amaral, que manda em mim. Autocontrole e autoeficácia. O córtex pré-frontal, que a gente tem aqui, ele só fica maduro aos 25 anos. É um processo você começar a ter autocontrole. A escola, em vez de lidar com isso só dando bronca quando o aluno não tem disciplina, pode ensinar isso desde a primeira infância com intencionalidade pedagógica. Como é que a gente entra dentro da sala de uma forma organizada, como é que a gente pede silêncio, como é que a gente, com pequenos gestos, se organiza, até que o aluno tenha maturidade, na vida adulta espera-se, alguns nunca adquirirão, para se autocontrolar. E eu não resisti à tentação de trazer 3 competências que quem tem é o Leonardo da Vinci, que eu acho que é o maior antirrobô que nós tivemos na história da humanidade, que são coisas muito humanas, muito nossas. Curiosidade. Por que a escola às vezes mata a curiosidade? Vocês já viram bebês explorando as coisas? Eles têm uma curiosidade profunda, eles são pequenos cientistas. O Leonardo da Vinci, ele não era só um artista, ele era um cientista também. Criatividade e imaginação. O robô não imagina futuros mundos possíveis, fora do Blade Runner. E por último, isso que eu também falei de protagonismo e projeto de vida. Eu acho que não dá tempo de falar isso, eu vou pular, que eu trouxe um slide sobre o novo papel do professor nesse contexto. Só vou dizer uma coisa. Nesse mundo que a gente vive, o professor é muito menos um mero fornecedor de aulas. Isso eu posso contratar um ator da Globo, ele decora o texto, ele dá aquela aula expositiva. E muito mais um assegurador de aprendizagem. Para isso ele precisa ter uma formação adequada, ele precisa ser atraído para a profissão, ele precisa ter uma formação adequada que prepare para isso. E ele pode aprender também fazendo. Eu termino falando da minha utopia, prometo que é o último ponto que eu abordo. Com o que eu sonho? Quem já me ouviu falar, já ouviu a minha utopia, porque eu não canso. Utopia não no sentido de algo irrealizável, mas de algo que eu sonho que aconteça com o meu país, com as escolas do meu país. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que você possa combinar excelência com equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Ser professor não é ser profissional liberal. Professor é time. O que o professor do primeiro ano faz, impacta o que o do segundo vai fazer. O professor de uma disciplina impacta a outra disciplina. Planejar aulas juntos, um assistir a aula do outro e poder dar conselho, é algo não só factível, mas vários países estão investindo nisso. Sala de aula não é sacrável, pode ser invadido, e nem a relação pedagógica. Os alunos, por favor, não ouçam, agora eu vou falar rápido. Não é ato sexual, não precisa de intimidade. Dá para ser feito, é um processo social, pode ser, ou um colega professor assistir a conselho. Mas vamos lá que eu estou acabando. Uma escola que trabalhe valores e atitudes. Entre elas, eu falei do Student Agency ou do protagonismo. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, 13 disciplinas para 4 horas de aula. Uma escola que ensine a pensar matematicamente, que ensine a pensar historicamente, que ensine a desenvolver pensamento crítico e independente.
de jovens que não precisem de modelos simplificativos da realidade para entender a realidade em que consigam formular seus próprios juízos sobre a realidade em que estão imersos. E uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. Esse é o meu sonho. Muito obrigada.